Bem-vindo a bordo, eu sou Cláudio Luquezzi e estamos começando mais um Documento Revista Asas. Aqui junto com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace, Goodyear e Hangar 33. E não deixe de dar aí o seu curtir, né, e comentar, porque tudo isso nos permite melhorar cada vez mais. E eu adoro os comentários de vocês, viu? E passa já na nossa loja, tem sempre novidades. Faz uma assinatura da Asas, tenha a sua experiência Asas completa. Para mim, é um orgulho muito grande ter você aqui no canal. O melhor público do YouTube, a comunidade Asas. Porque você sabe, hein? Pensar faz bem. E é por isso, para pensar, que eu quero compartilhar com você, nesse vídeo, um tema sobre o qual eu tenho me debruçado muito. Especialmente diante daquilo que a gente tem visto nessa trágica guerra na Ucrânia. A defesa antiaérea. Segundo uma matéria de Sebastian Hoblin, do 1945, publicada no Business Insider em 5 de setembro, até 30 de agosto de 2022, as perdas confirmadas de aeronaves eram de 49 da Rússia e 37 da Ucrânia. Claro, números que devem ser substancialmente maiores na realidade, falando de aeronaves de asa fixa. Mas aqui, para mim, a quantidade em si não é o ponto, mas as causas das perdas em combate. Segundo Hoblin, das perdas comprovadas da Força Aérea da Ucrânia, 11 aeronaves podem ser acreditadas confirmadamente como abatidas em combate aéreo pelos russos. Um Su-27, 6 MiG-29, um sétimo é provável, 2 Su-24, um Su-25 e um L-39 Albatroz. Já das perdas russas no trabalho de Hoblin, nenhuma pôde ser comprovadamente atribuída a algum caça ou outra aeronave da Força Aérea da Ucrânia. Ou seja, de um total de 86 aeronaves de asa fixa perdidas em combate, confirmadas dos dois lados, apenas 11 foram por ação de caças inimigos, algo aí por 12%. O restante, ou seja, 88% das perdas, foi por ação das defesas antiaéreas. E isso só confirma uma tendência da guerra aérea moderna, que vem se impondo desde os anos 60. As defesas antiaéreas com mísseis terra-ar, SAM, serem mais perigosas e causarem maiores perdas a um adversário que os próprios caças. Na Guerra do Vietnã, as mais atuais estimativas colocam em cerca de 1.040 os aviões norte-americanos abatidos ou dados como perda total pela ação do SAM, do Vietnã do Norte. Sobretudo as baterias de mísseis soviéticos S-75 Dvina, designados SA-2 Guideline pela OTAN. Um número que responde por impressionantes 31% de todas as perdas de aeronaves dos Estados Unidos em combate no conflito. As próprias fontes históricas vietnamitas atribuem aos caças MiG do Vietnã do Norte um percentual de só 9% das perdas de aeronaves norte-americanas. Ou seja, apesar de toda a bibliografia militar que destaca os combates aéreos dos Phantom, Crusader e outros contra os MiG, para um piloto norte-americano operando sobre o Vietnã do Norte, uma bateria de Dvina no seu caminho era uma ameaça muito pior que qualquer MiG. Similarmente, na Guerra do Yom Kippur, em 73, os SAM soviéticos, usados pelos árabes, causaram muito mais perdas à Força Aérea de Israel que os caças inimigos. Aliás, isso foi tão grave que os israelenses passaram a investir em sua Força Aérea justamente nos meios de supressão de defesas antiaéreas. Esforço que foi amplamente coroado de sucesso na Operação de 82 no Líbano, quando a Força Aérea de Israel neutralizou de um modo avassalador os SAM sírios no Vale do Bekaa. E na Guerra do Golfo, em 91, apesar do gigantesco aparato da campanha aérea da coalizão, cujos ataques iniciais, inclusive com os jatos stealth F-117, visavam justamente destruir os centros de comando, controle e comunicações das defesas iraquianas, missão que teve grande sucesso, aliás, mas mesmo assim
desorganizadas e sem apoio de comando e controle, foram as defesas antiaéreas iraquianas as responsáveis por praticamente 100% das perdas de aeronaves da coalizão em combate. Isso está na análise militar oficial norte-americana do conflito, Gulf War Air Power Survey, um trabalho feito sob a direção do Dr. Elliot A. Cohen, publicado pelo Escritório de Publicações do Governo dos Estados Unidos em 93, em Washington, D.C. No volume 5, a Statistical Compendium and Chronology, podemos verificar que entre 16 de janeiro e 28 de fevereiro de 91, foram estas as perdas de aeronaves da coalizão em combate, por razões que se pôde confirmar. Estados Unidos, 17 aeronaves perdidas por mísseis terra-ar, SAM, e 7 para artilharia antiaérea. Arábia Saudita, 1 aeronave perdida para artilharia antiaérea. Reino Unido, 5 para mísseis SAM e 1 para artilharia antiaérea. E finalizando, Kuwait, 1 para mísseis SAM. No total, 32 aeronaves perdidas para as defesas antiaéreas do Iraque. Outras 4 não tiveram a causa da perda determinada. Mas um FA-18 Hornet da Marinha dos Estados Unidos foi a única aeronave perdida em combate aéreo, abatida por um MiG-25 do Iraque. Eu falei no início do exemplo mais recente, a Ucrânia. Mas vamos comentar outros fatos também bem atuais. A relevância dos sistemas SAM modernos, sobretudo os de longo alcance, é tanta hoje que quando o Irã anunciou a compra do sistema russo S-300 de longo alcance em 2007, no ano seguinte Israel negociou com a Grécia, que já operava o S-300 desde 96, a realização de um exercício aéreo conjunto específico, que envolveu mais de 100 aeronaves. E para quê? Para que a Força Aérea Israelense pudesse avaliar em condições reais as capacidades do S-300 e desenvolver táticas para enfrentá-lo. E a aquisição do sistema russo S-400 pela Turquia, você lembra, um país da OTAN, foi considerada uma ação tão grave por Washington que resultou na expulsão da Turquia do programa do F-35. Por quê? Porque com a operação conjunta na Turquia dos S-400 e F-35, os russos, através de técnicos, poderiam avaliar para valer a capacidade do seu sistema SAM de enfrentar o caça stealth e o que podia ser feito para melhorar essa capacidade. Mas essa expulsão causou um terremoto nas relações dos Estados Unidos com a Turquia. Então, por aí a gente percebe o quanto um moderno sistema SAM pesa na balança de poder aéreo. Não, não é pouco, é decisivo. E diante desse cenário que a gente falou aqui, né, qual é a situação hoje no Brasil? A situação é que o Brasil não possui nada de defesa antiaérea com mísseis terra-ar. É nada, zero. Uma excelente análise disso está na edição 125 da Asas, no trabalho de reportagem e análise do jornalista Humberto Leite. No seu texto, Humberto chega a comentar o seguinte: caso um dia o Brasil venha a ser atacado por um inimigo externo, com uma campanha aérea de ataques contra o nosso território, na situação de hoje, o local mais seguro para permanecer seria a bordo de uma das 4 fragatas da classe Tamandaré, da Marinha do Brasil, a entrarem no serviço ativo entre 2026 e 2029. Isso porque, além dos canhões metralhadoras de 76, 40 e 12,7 milímetros, as embarcações contarão com o sistema de mísseis MBDA Sea Ceptor, uma das mais avançadas soluções de defesa antiaérea para navios em uso com as marinhas do Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Chile. O meu ponto aqui não é apontar o dedo para ninguém. Minha querida mãe, a dona Alma, na sua sabedoria materna, me ensinou que o amor traz a responsabilidade de apontar falhas. Amar não é só dizer o que o outro quer ouvir. Isso é coisa de cortesãos.
E muita gente assim tem por aí, inclusive muitos que se dizem jornalistas. Não são, são cortesões. Eu amo esse país, o Brasil, essa terra do Tim Maia, vamos dizer assim. E quem conhece o meu trabalho sabe do profundo respeito e admiração que eu tenho pelas nossas Forças Armadas. E isso me faz querer que elas estejam sempre adequadamente equipadas e armadas. E não é o que eu vejo hoje. Hoje, o que temos é que se um jato de combate estrangeiro invadiu nosso espaço aéreo, na região norte, por exemplo, e conseguisse evadir de ser interceptado pelos caças da nossa FAB, sejam os F-5EM ou mesmo os Gripen, não terá mais nada a temer ou se preocupar. Nada. O piloto pode seguir ouvindo a sua playlist no Spotify. O caminho para o seu alvo, qualquer um, estará totalmente livre. Nada mesmo que o possa impedir de destruir o seu objetivo. E repito, seja que alvo for, o Sindacta 4 em Manaus, qualquer alvo em Brasília ou a padoca do seu Pedro na Vila Pompeia, tanto faz. Não existe defesa antiaérea alguma, em lugar algum, para ele se preocupar. Oh, peraí. Mas o Brasil não tem mísseis antiaéreos russos e suecos? Ok. Você está falando dos mísseis de defesa de ponto, os mísseis portáteis russos, Igla-S e os RBS-70 suecos, que servem basicamente para uma tropa ou uma formação se defender contra o atacante aéreo em contato visual, tipo um helicóptero atacando um posto do exército. E só isso. Essas armas hoje são operadas tanto pela aeronáutica quanto pelo exército. O exército tem ainda os blindados Gepard, de canhões, também de curto alcance e também de defesa de ponto. Com todo respeito, mas na guerra de hoje, com bombas guiadas e mísseis ar-terra ou cruise que podem ser lançados de dezenas de quilômetros, ninguém em sã consciência vai chamar os Igla, RBS-70 ou os Gepard de defesa antiaérea. Porque o que se entende como defesa antiaérea real é a defesa de área, que para ser o mais eficaz possível é montada em camadas de proteção com sistemas de mísseis terra-ar, o SAM, como eu falei, de longo, médio e curto alcances. Nesse caso, ou camada, havendo também sistemas de mísseis e canhões conjugados, no curto alcance, quase sempre montados em plataformas de alta mobilidade. E um ponto crucial é que todos os componentes, que engloba ainda aeronaves AWACS e os caças, por exemplo, operem de modo altamente integrado, em rede, ou como se diz, de forma netcêntrica, ou seja, complementando e atuando em conjunto. Curiosamente, o Decreto-Lei de 18 de outubro de 1941, que organizou a estrutura do então recém-criado Ministério da Aeronáutica, já previa em seu artigo 7 a criação de uma diretoria de defesa antiaérea. Mas os primeiros mísseis Igla só foram recebidos pela FAB em 1984. E só em 97 surgiu a Companhia de Artilharia Antiaérea de Autodefesa, em Canoas, a primeira. Enfim, em 2009 se aprovou a concepção do que seria uma defesa antiaérea. Daí veio a criação dos grupos de artilharia antiaérea de autodefesa, a partir de 2012. Hoje subordinados à Brigada de Defesa Antiaérea, criada em 2016, sob o comando de um oficial general. Mas, dentro disso tudo, o equipamento não mudou nada. Continuou a ser apenas de defesa de ponto. No final de 2020, parecia até que havia aquela tal luz no fim do túnel, pois o Ministério da Defesa emitiu em 11 de dezembro uma portaria com os requisitos operacionais conjuntos para um sistema de defesa antiaérea que deveria cobrir uma área mínima de 10 mil km², com capacidade de detecção de pelo menos 200 km de distância e 20 mil metros de altura, podendo acompanhar até 150 alvos simultaneamente e engajar 16 deles ao mesmo tempo. Não era ainda um sistema de longo alcance, mas pelo menos pela primeira vez na história, o Brasil ia ter uma defesa antiaérea moderna, de área, com mísseis. Equivalente, de certo modo, a que o Chile já tem, com o moderno sistema NASAMS. Ao nosso alcance estariam sistemas muito avançados, com tecnologia de ponta, de fato efetivos e dissuasores, como o europeu Enhanced Modular Air Defense Solution, o MAADS,
que justamente acaba de ser enviado pela OTAN para a Ucrânia, ou o israelense Rafael Spider, ou o próprio NASAMS, da parceria da alemã KDA com a norte-americana Raytheon, aliás, também enviado para a Ucrânia. Com certeza, um salto monstro na capacidade do Brasil de proteger o céu que nos cobre. Mas, quase 2 anos após a publicação dos requisitos, de concreto, não houve mais nada. E se fala de mais caças, mesmo que eles, independente da quantidade, com certeza absoluta não sejam capazes de garantir a nossa soberania aérea. Não sem que operem numa estrutura que conte com uma defesa antiaérea real. Basta bater um papo com os ucranianos ou com os israelenses. Porque afinal, vamos lembrar o chefe lá da aldeia do Asterix, o Abrarakursix, que não temia nada, exceto que o céu caísse na sua cabeça. Porque pensar faz bem. Você está no canal da Revista Asas, comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação e a sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.